Tucano, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para a gente dar início à nossa aula de História. Mas antes de iniciarmos, vamos orar. Obrigada a Deus por mais um dia, que o Senhor possa, Senhor, guardar-nos, livrar-nos, nos protegermos de todo o mal, como o Senhor sempre tem feito. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, pelos nossos amigos, pelas nossas famílias. Guarda a nossa escola em tuas mãos, pois é assim que nós choramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hoje o nosso conteúdo de história é a Nova República, que inicia na página 96. A Nova República deu início ao ano de 1930 até 1985. A gente vai colocar um vídeo explicando tudo que tem aqui no conteúdo de vocês, para não ficar só falando, certo? Um vídeo bem legal, bem explicativo, certo? Faz um resumão sobre a República Nova, ok? Depois da saída de Getúlio Vargas em 1945, quem assume o poder é José Linhares, que era presidente do Supremo Tribunal Eleitoral. A Constituição era a de 1937, autoritária e centralizadora, que não previa a figura do vice-presidente nem do presidente do Senado ou da Câmara. Em dezembro, acontecem as novas eleições que levam o general Eurico Gaspar Dutra ao poder. Dutra se candidata pelo Partido Social Democrático, o PSD, com o apoio de Getúlio Vargas. No ano seguinte, uma nova Constituição é aprovada. O presidente Dutra adota uma política mais liberal, com pouca intervenção do Estado na economia. Com isso, desagrada os colegas de partido e se aproxima da União Democrática Nacional, a UDN, um partido conservador que fazia oposição a Getúlio Vargas. O governo Dutra faz obras como a construção da Companhia Hidrelétrica do São Francisco e a pavimentação da estrada que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. Até hoje, a rodovia é conhecida como Via Dutra. Na política internacional, em época de Guerra Fria, o Brasil se torna forte aliado dos Estados Unidos, rompe relações com a União Soviética e declara ilegal o Partido Comunista Brasileiro. Internamente, com a intenção de combater a inflação, o presidente lança o Plano SALT, que previa investimentos em saúde, alimentação, transporte e energia. Para isso, o governo diminui inúmeros gastos e reduz o salário mínimo, que chega a cair pela metade. A popularidade do presidente cai junto. Em 1950, Dutra termina o mandato e tem que passar a faixa para o novo presidente eleito, Getúlio Vargas, que na época já era seu desafeto. Em 1951, após um período como senador e deputado federal, Getúlio Vargas volta à cadeira presidencial. Sua campanha retoma as temáticas que lhe renderam a fama de pai dos pobres. A política nacionalista de Getúlio era acusada de promover a esquerdização do Brasil. A presença de João Goulart como ministro do Trabalho e sua forte ligação com os sindicatos de trabalhadores reforçam as críticas. Vargas enfrenta forte oposição da União Democrática Nacional, a UDN, personificada na figura de Carlos Lacerda, que era dono do jornal carioca Tribuna da Imprensa. O presidente sofre um bombardeio de críticas. Getúlio defende os interesses nacionalistas na exploração dos recursos naturais do país. Em 1953, ele funda a Petrobras. Isso, em meio à Guerra Fria, desagrada os norte-americanos, que chegam a cancelar parte dos empréstimos ao Brasil.
Em 1954, os boatos de que João Goulart cederia às pressões populares pelo aumento em 100% do salário mínimo desencadeiam uma crise com a ala conservadora do Exército, que divulga um manifesto cobrando melhores oportunidades econômicas para a corporação. A repercussão do documento leva à demissão de João Goulart. Neste ano, um atentado contra Carlos Lacerda mata o major Rubem Vaz, que acompanhava o jornalista. O chefe da guarda pessoal de Getúlio é acusado de comandar o crime. Em 24 de agosto de 1954, sob forte pressão para renunciar ao cargo, Vargas deixa uma carta para a população e se mata com um tiro no peito. Depois da morte de Getúlio, seu vice, Café Filho, assume a presidência até que sejam convocadas novas eleições. Em 1955, Juscelino Kubitschek, do Partido Social Democrático, forma uma chapa, tendo como vice João Goulart, do Partido Democrático Brasileiro. A aliança se valia da afinidade dos dois com as ideias de Vargas. Na oposição, a União Democrática Nacional lança o general Juarez Távora, importante articulador das pressões que levaram Getúlio ao suicídio. Mas, no dia 3 de outubro de 1955, a população brasileira elege Juscelino Kubitschek com 36% dos votos válidos. A UDN, insatisfeita, acusa irregularidades no processo e resolve articular um golpe de Estado com parte das Forças Armadas. Enquanto isso, Café Filho sofre um infarto e sai de licença. É substituído por Carlos Luz, presidente da Câmara dos Deputados. Luz se articula com os golpistas das Forças Armadas para depor o ministro da Guerra, general Henrique Lott. Mas Lott, desconfiado da movimentação de Luz e dos militares, aplica um contragolpe, levando o Congresso a entregar o mandato a Nereu Ramos, presidente do Senado. Café Filho tenta retomar a presidência, mas o Congresso implanta estado de sítio para garantir a posse de Juscelino Kubitschek. Em 31 de janeiro de 1956, Juscelino Kubitschek, o JK, assume a presidência, dando fim à censura à imprensa e ao estado de sítio. Seu estilo mais aberto de gerir é marcado pela participação dos grupos e conselhos na aprovação de projetos. Sua proposta de campanha, o desenvolvimentismo, ganha o lema: 50 anos de progresso em 5 anos de governo. Para cumprir este desafio, cria um plano com 31 metas, que tem como carro-chefe o desenvolvimento industrial, sobretudo na produção de ferro, aço e na implantação da indústria automobilística. Para isso, teve que abrir o país ao capital estrangeiro, o que também queria dizer dependência externa e o retorno da inflação. Um grande marco do governo JK, a Meta 31, foi a transferência da capital federal Rio de Janeiro para Brasília. Inaugurada em abril de 1960, em tempo recorde, a cidade contava com a proposta arquitetônica inovadora de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. Com Brasília, JK reafirma sua disposição de abandonar o Brasil velho, incorporando a riqueza natural do mundo rural ao mundo industrializado. Chegam as eleições de 1960 e em janeiro de 1961, JK passa a faixa presidencial para os recém-eleitos Jânio Quadros como presidente e João Goulart como vice. Jânio Quadros é eleito presidente em 1960 pelo Partido Trabalhista Nacional. O slogan da campanha contava com um jingle que pedia que uma vassourinha varresse a bandalheira. O país enfrentava uma inflação alta, na casa dos 25%, e a dívida externa era alarmante.
Na época, havia também eleição para o cargo de vice, e quem vence é João Goulart, do Partido Trabalhista Nacional, que era de oposição a Jânio Quadros. Durante o governo, Jânio mostra muita contradição. Ele se dizia contra o comunismo, mas chegou a condecorar Che Guevara em visita do ministro de Cuba ao Brasil. Na economia, o governo adota uma postura conservadora. Cria um projeto que determina imposto de 30% sobre lucros nacionais e estrangeiros. A medida não agrada aos Estados Unidos. Os salários são congelados e a moeda nacional é desvalorizada. A inflação não diminui e Jânio perde popularidade. O presidente perde também o importante apoio da União Democrática Nacional, partido que tinha grande representação no Congresso. Em agosto de 1961, Carlos Lacerda, líder da UDN, denuncia em rede nacional um suposto plano de Jânio para dar um golpe de Estado. No dia 25 de agosto, o presidente surpreende e renuncia. Em carta enviada ao Congresso, ele diz que forças terríveis o levaram a pedir a renúncia. Quando Jânio Quadros renuncia à presidência, João Goulart, o vice-eleito, estava em viagem oficial na China comunista. Os ministros militares tentam impedir a posse de Jango, como Goulart era conhecido, alegando um suposto envolvimento dele com o comunismo internacional. Leonel Brizola, governador do Rio Grande do Sul e cunhado de Jango, organiza uma força-tarefa envolvendo o Exército do Estado para garantir a posse do vice-presidente. O movimento se espalha pelo país e o Congresso garante a posse de Jango, mas em um regime parlamentarista, em que o poder seria exercido de verdade por um primeiro-ministro. João Goulart assume em 8 de setembro de 1961. Tancredo Neves é indicado como primeiro-ministro. A época era de polarização mundial entre capitalismo e socialismo. Jango reata relações com a União Soviética e se manifesta contra o plano de invasão a Cuba, proposto pelo presidente americano John Kennedy. No plebiscito de janeiro de 1963, a grande maioria da população vota contra o parlamentarismo. Sem a figura do primeiro-ministro, Jango ganha mais poderes. Internamente, o presidente lança o projeto das reformas de base, que previu medidas para acelerar a reforma agrária, aumentar salários e estabilizar a economia. O governo aprova a Previdência Social para trabalhadores rurais. O movimento popular e sindical pelas reformas aumenta. Em 13 de março de 1964, Jango discursa para 150 mil pessoas na Central do Brasil e promete colocar em prática as reformas de base. Logo depois, acontece a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, em São Paulo. Uma manifestação conservadora que pedia a saída do presidente. Em 31 de março, militares de Minas Gerais iniciam uma movimentação de tropas em direção ao Rio de Janeiro. A intenção era tomar o poder. O movimento começa a crescer entre as forças armadas do país inteiro e tem o apoio dos Estados Unidos nos bastidores. Jango se declara incapaz de resistir ao golpe e se refugia no sul do país. No dia 1º de abril começa, então, um longo período de ditadura militar no Brasil. Pronto, amores, vocês viram o vídeo, super legal, muitas informações importantes, tem a ver com o nosso conteúdo, certo? E vocês vão realizar a atividade que o conteúdo vai começar na página 96, certo? Vai até a página 101 lado A. Vocês vão ter que ler também, certo? E as atividades, ela vai começar na página 101 até a página
103. Qualquer dúvida, chama a tia, fala comigo no grupo, estarei aqui, tá bom? Caprichem na letra, leiam, gente. É importante, por mais que a tia coloque um vídeo explicando para vocês, para fazer um resumo, para ser uma aula mais interativa, mas é importante que vocês leiam, tá bom? Beijos, até a próxima aula.